hoje nessa live falando sobre este ingrediente que é colocado em alimentos saudáveis, alimentos processados saudáveis e que pode estar te engordando e você não sabe. Então hoje eu tô aqui para falar desse ingrediente chamado aroma natural. Então alguns de vocês que já acompanham o conteúdo aqui sabem o que é aroma natural, já me ouviu falando sobre aroma natural. E eu vou falar também do aroma artificial. Então vou esclarecer a diferença entre os dois. Mas o importante aqui é que vocês saiam com clareza do que significa esse ingrediente no seu alimento, tá bom? Então é muito importante você saber do que se trata, aromas naturais e aromas artificiais, e por que a indústria usa esse tipo de ingrediente em produtos, por exemplo, saudáveis, tá bom? Então tudo isso eu vou esclarecer nessa live de hoje. Então, aroma natural e artificial, antes de começar a falar, queria abrir falando sobre fome versus vontade de comer. Porque, né, no meu atendimento, aqui nas minhas consultas e tudo mais, o que eu vejo muito, né, e também isso já foi uma experiência pessoal minha, é que as pessoas comem por vontade de comer. Elas comem em excesso, muito mais por vontade de comer do que por fome. Então, isso acaba gerando ali, então é quando a pessoa se sente compulsiva, é quando a pessoa sente que ela não consegue parar de comer certos alimentos, mas, por outro lado, os alimentos in natura ou aqueles minimamente processados, ou seja, comida de verdade, esses alimentos, eles parece que é fácil de parar de comer, certo? Então a gente vê que as pessoas têm muito mais dificuldade de parar de comer alimentos processados e ultraprocessados, que são aqueles cheios de açúcar, farinha, gordura, sal, mas as pessoas param de comer com facilidade alimentos naturais. Com relação à vontade de comer, então o que acontece? Às vezes você está até cheio, quem já passou por isso? Está cheio, está saciado, mas na hora de comer ali, você já sabe que você já tá saciado, mas você ainda tem muita vontade de comer. Ou você tem vontade de comer alguma coisa logo depois do seu almoço, você tá com a barriga cheia, né, você comeu comida e está com a barriga cheia e está ainda com muita vontade de comer. Então, vale a pena a gente falar sobre isso, porque fome e vontade de comer são coisas diferentes. Então, fome, você sente quando você tá com fome, e eu gosto muito de usar essa estratégia. Para você saber que você tá com fome, você tem que se perguntar assim: eu comeria neste momento 2 ovos cozidos gelados? Então, isso é uma ótima forma de saber se você está de fato com fome. Porque se você não comeria 2 ovos cozidos gelados, você provavelmente está com vontade de comer e não com fome, aquela fome fisiológica mesmo, tá? Então é muito importante você saber diferenciar fome versus vontade de comer, porque aonde que entra a questão do aroma natural e artificial? Então, aromas naturais e artificiais são químicos, são substâncias criadas em laboratório por profissionais chamados aromistas. Então, os aromistas são profissionais raríssimos, tá? No mundo. Existe em torno de 500 aromistas no mundo inteiro, tá? E estes aromistas, eles trabalham para essas empresas específicas que produzem esses aromas naturais e artificiais. E são as mesmas empresas que produzem muitas vezes aqueles cheiros de produtos de limpeza e outros produtos químicos para, enfim, uso geral, maquiagem, limpeza e etc. E são essas empresas que também produzem os aromas naturais e artificiais, que são esses sabores que são colocados nos alimentos processados. Então, os aromistas são profissionais, não existe uma faculdade para você virar um aromista, tá? Então, você precisa ser formado em química, engenharia ou engenharia do alimento ou farmácia, tá? Você precisa ter alguma dessas graduações e ter um olfato muito aguçado. E quando você consegue trabalhar nessa indústria, né, nesse tipo de empresa, lá dentro é que você recebe todo o treinamento para você virar um aromista. E a maior empresa de aromas, né, desses aromas naturais e artificiais, é a Givaudan, que fica hoje na Suíça. Então, essa é a maior empresa, que aliás, esses aromas naturais e artificiais
muitas vezes a fórmula, eles são guardadas, né? São secretas. As empresas, as indústrias não querem que sejam divulgadas porque ela tem ali um aroma, um sabor muito único e exclusivo. Então, o que acontece? Esses aromas naturais e artificiais, eles são criados em laboratório para gerar um gosto, um sabor muito gostoso no alimento em que ele é colocado. E qual que é a diferença, por exemplo, entre aroma natural e aroma artificial? Aroma natural é aquele que precisa conter pelo menos 80%, tá? De um composto natural. Então, algum composto de origem natural. Então, geralmente é algum ingrediente de origem animal ou vegetal, tá? E ele precisa estar contido, ou pelo menos 80% da composição daquele aroma considerado natural precisa ter essa origem de vegetal ou animal. Os aromas artificiais são aqueles criados exclusivamente em laboratório, tá? E eles são... eles são derivados, né? São derivados e são artificiais e sintetizados em laboratório, os aromas artificiais, tá bom? Mas o que você precisa saber sobre aroma natural? Aroma natural. Que uma vez que ele contenha ali alguma matéria-prima natural, então vamos imaginar um aroma natural do coco, de coco, né? Um iogurte de coco, e aí eu vou colocar ali um aroma natural de coco. Então ali foram retiradas moléculas do coco, tá? Mas uma vez que essas moléculas vão para o laboratório, elas são completamente modificadas e não tem mais nada de natural ali. Então você não está consumindo necessariamente mais nada do coco, por exemplo, tá? Então você precisa saber disso porque quando a gente vê a palavra aroma natural, você tem a sensação de que é uma coisa boa para você, de que é algo benéfico, saudável ou até melhor do que o aroma artificial. Mas o aroma natural, ele tem muito mais químicos. Então, por exemplo, os químicos que compõem o aroma natural e artificial, eles podem ser idênticos. Por exemplo, aqueles 20% que sobra de compostos para colocar num aroma natural, eles podem ser são exatamente os mesmos do aroma artificial e ali tudo vira um aroma químico, porque não tem mais nada de natural. Exatamente, alguém comentou aqui, de natural não tem nada. Exatamente isso, não tem mais nada. Tá? Ele já foi completamente modificado em laboratório. E a indústria usa a palavra natural, né, aroma natural, porque eles podem, né, porque a partir do momento em que o composto tem 80% de aroma natural, então eles podem usar essa palavra, mas ali já não tem mais nada de natural. E a estrutura, então a quantidade de químicos do aroma artificial é menor. Então, às vezes a gente acha assim, eu vou comer esse alimento aqui porque é com aroma natural e não artificial, achando que isso é melhor, que o aroma natural é superior ao aroma artificial, quando na verdade não. O aroma natural, ele tem muito mais químicos do que o aroma artificial. Legal. Ok, então agora você já entendeu mais ou menos o que se trata o aroma natural e artificial e por que a indústria usa aroma natural e artificial. Então vamos lá. Primeira coisa é porque é mais barato. Então para quem produz, tá? A indústria alimentícia que produz esses alimentos processados, ultraprocessados, e desde um iogurte, por exemplo, até as proteínas. Eu vou falar depois dos alimentos que facilmente considerados saudáveis, tá? Que vocês podem encontrar esse aroma natural e artificial, mas a indústria usa porque é barato. É muito mais barato, por exemplo, colocar aroma natural de baunilha num chocolate do que colocar baunilha. É muito mais barato colocar aroma natural de coco num iogurte do que colocar coco. Então, por exemplo, iogurtes de fruta é o que eu falo para as pessoas, né? Evitem iogurtes com sabor, porque aquilo ali, na verdade, tem um monte de químico que ali tá muito longe de ter morango. No iogurte de morango não tem morango. No iogurte de mirtilo não tem mirtilo. No iogurte de coco não tem coco. Aquilo ali tem provavelmente um aroma, um sabor de coco, um sabor, né, um aroma de morango, tá? Então a indústria usa primeiramente porque é muito mais barato, tá? Muito mais barato do que colocar baunilha, por exemplo, em alguma coisa, a fava da baunilha de fato, tá? Então esse é o primeiro uso. Segundo uso
para a indústria, né, sabe que o sabor é uma coisa muito importante para a fidelização do consumidor sobre aquele produto. Então, ou seja, se eu fizer um produto alimentício aqui que tenha um sabor muito maravilhoso, gostoso, é muito mais fácil para esse consumidor gostar desse produto, achar, nossa, que delícia esse produto, achar maravilhoso e continuar comprando. Então, uma das formas é de fidelizar, e aqui, né, a gente pode usar a palavra fidelizar, tá? Mas a gente já tem bastante literatura sugerindo que as indústrias usam isso para viciar as pessoas naquele sabor. Então você, aqui quem acompanha já esse perfil, né, o meu perfil, sabe que eu vou falar bastante sobre vício em comida, que é um assunto que as pessoas, é um tabu ainda, eu diria, na indústria aqui da nutrição, mas isso tem que parar de ser um tabu, porque as pessoas estão cada vez mais viciadas em comida, elas acham que elas comem porque elas não têm força de vontade, quando na verdade elas estão fisiologicamente viciadas naquelas comidas, naquelas substâncias. Então, e essa questão do vício com relação aos aromas, com relação ao sabor de um alimento, ela foi alegada, né, e foi basicamente confirmada por um próprio fabricante de aroma. Tem uma entrevista no YouTube, se não me engano, agora eu queria lembrar o canal, aquele programa, se não me engano, do 60 Minutes, que entrevista, tá tudo em inglês, mas lá, esse entrevistador está conversando com um aromista da Givaudan, então ele está falando justamente como que esses aromas naturais e artificiais são criados. E ele entrevistando esses aromistas, ele fala que eles viajam, gente, os aromistas, né, para criar esses aromas naturais e artificiais, eles viajam por diversas partes do mundo, por vários países, eles vão em florestas, né, porque eles querem achar os sabores, né, os aromas mais únicos e exclusivos de coisas naturais, e dali eles vão retirar uma porçãozinha, porque eles só precisam de poucas moléculas para depois continuar reproduzir isso, ou reproduzir algo muito similar com um sabor muito mais forte, muito mais marcante, né, para o cérebro no laboratório. Então mostra eles, inclusive, injetando, né, captando os aromas, e lá na entrevista eles falam que a ideia, gente, eles falam isso claramente, tá? Eles falam claramente que a ideia é quando eles levam no laboratório, aí eles vão adicionar vários outros químicos e eles vão usar somente algumas moléculas daquele ingrediente, e ali eles vão, a ideia é gerar um sabor maravilhoso, né, que dê uma sensação maravilhosa para o cérebro e tudo mais, mas que este sabor não dure muito tempo na nossa boca, né, não dure muito tempo, não é para ele perdurar muito tempo, porque aí o que você faz? Você vai e come novamente, e pega mais um, e vai comendo, quando você vai ver, você comeu o pacote inteiro. Será que você comeu o pacote inteiro? Por quê? Porque você fala, nossa, tava tão gostoso. Quem aqui já esteve nessa situação? A situação de que nossa, eu abri isso daqui, eu falei pra mim mesmo que eu ia comer só 2, mas eu comi o pacote inteiro. Quantas vezes, gente? Quantos de vocês e quantas vezes? Comigo já várias vezes. Você abre um pacote de bolacha, você abre um pacote de cookies, você abre um salgadinho, você abre alguma coisa assim e fala, não, vou comer só um pedacinho, vou comer só um pouquinho. Quando você vai ver, o pacote inteiro já foi. Por quê? Porque este sabor, esses aromas naturais e artificiais, eles são criados engenhosamente, tá? Por químicos super especializados, tá? Para gerar este fator em você. Para você querer comer mais, para você se sentir bem mais compulsivo. E quando termina aquele pacote, você pensa, nossa, quando eu passar no mercado, vou comprar de novo, porque é uma delícia isso aqui, amei. E aí, essa é a ideia do aroma natural artificial, fidelizar o consumidor, tá? Então, saiba que não tem nada de por acaso, não é o por acaso que você não consegue parar de comer quando você come, quando você abre um desses alimentos processados,
que tem esses aromas naturais e artificiais, principalmente quando eles são ali combinados com açúcar e com gordura, né, e com sal, por exemplo, com farinha. Então são todos, e aí você coloca um aroma natural e aquilo ali gera, né, um sabor, né, que basicamente não existe na natureza. Essa que é a questão. Os sabores, quando a gente pensa em comida saudável, comida natural, essas minimamente processadas ou in natura. Então, quando você come uma cenoura, quando você come um brócolis, quando você come um pedaço de carne, quando você come arroz, quando você come feijão, quando você come uma batata, nada se compara. Então, você tem aquele gosto, né? Aquele prazer de comer e aquilo simplesmente te satisfaz. Você muitas vezes não se sente tão impulsivo para continuar repetindo aquela comida. Por mais que a comida tá super gostosa, a gente fala, comida da minha mãe, às vezes eu como e aí eu quero repetir, né, como um prato enorme, ótimo, mas no máximo você vai comer ali 2 pratos, né? Você não vai comer 5 pratos, muitas vezes essa comida, né? Então por que é tão fácil comer em excesso esses alimentos que têm esses sabores? Porque se a gente pensar aqui, tudo isso eu descobri, então só dando um background para vocês, eu resolvi fazer a minha monografia na faculdade de nutrição sobre aroma natural e artificial, porque eu descobri sobre aroma natural e artificial em um livro que eu estava lendo, que se chama O Efeito Dorito. Isso, traduzindo para o português, eu acho que ele não tem em português, é The Dorito Effect. Então, esse livro, O Efeito Dorito, ele foi escrito por um jornalista que investiga essas questões de alimentação e de obesidade e etc. E ali ele já abre o livro contando sobre a história do Dorito, né? Como que o Dorito virou o Dorito, né? Hoje, né? Essa sensação, né? Daquele salgadinho, né? Maravilhoso que todo mundo gosta. Dorito, e hoje tem vários sabores, né? Na minha época, quando eu comia, tinha só um sabor e tal. Então, por que o Dorito, ele abre contando a história do Dorito, e o Dorito nada mais era do que uma tortilha de milho, uma tortilha ali de milho, feita com sal, milho, farinha e ponto. E ninguém ligava pra ela. Foi só quando esses aromas, então quando esses sabores naturais e artificiais, aromas naturais e artificiais foram colocados na tortilha, e aí eles mudaram também, claro, a crocância, a consistência e etc. Foi aí que o Dorito virou o que é hoje, né? Aí tem um comentário aqui. A gente que não entende acha que tá comprando algo saudável, exatamente, né? Então, quando você compra alguma coisa com aroma natural, você acha que tá comprando uma coisa saudável, né? Mas, então, essa é a história do Dorito, porque o quão palatável, quanto você tem vontade de exagerar em comer tortilha de milho com sal? Quase nada. Agora, quando você abre um pacote de Dorito com um sabor explosivamente gostoso, que nem existe na natureza, que gera muita dopamina para o seu cérebro, ali é muito fácil você querer comer o pacote inteiro. Então, por que o tema dessa live é falar sobre este ingrediente que é colocado em alimentos saudáveis, né? Conceito que eu vou falar, que é alguns alimentos saudáveis que você acha aroma natural e artificial e que pode estar te engordando. É exatamente por este efeito. Porque você, muitas vezes, por consumir muitos alimentos hoje com aroma natural e artificial, fica com muita vontade de comer. Muitas vezes vontade de comer até aquele alimento considerado saudável. Ou você come esses aromas naturais e artificiais em outros alimentos e aí você não sabe por que você tá sempre com a cabeça pensando em comida e com vontade de comer. Então, é exatamente por isso, porque leva a esse efeito paralelo. Um aroma natural e artificial, vamos dizer, o ingrediente em si, ele não tem nem poder de te engordar, tá? Ele não tem calorias, não tem nada. Mas o problema é o efeito que ele gera no seu organismo e principalmente no seu cérebro. De registrar aquele sabor, então o seu cérebro imediatamente, ele registra um sabor muito maravilhoso que nem existe na natureza. E aí o seu cérebro armazena aquela informação e aquele sabor para se lembrar dele, porque gerou muito prazer. E o que a gente sempre tem que voltar para a ideia de que o seu cérebro, ele só quer que você sobreviva.
Então, uma vez que você come algo que te gera muito prazer, o seu cérebro vai pedir para você guardar aquela informação, porque aqui ó, achamos algo que que gera muito prazer para essa pessoa, um sabor muito bom. Então, guarda essa informação, porque talvez a gente possa precisar dela, né? Porque eu preciso manter essa pessoa viva, então eu preciso que ela coma. Então é importante que ela goste, né? Que ela se lembre aonde achar esses produtos muito gostosos para ela. E o seu cérebro vai registrar isso. E aí o que acontece? Você fica codependente desses alimentos. Aí agora você se sente viciado nesses alimentos ou viciada nesses alimentos, né? Nesses salgadinhos, nas bolachas, nos chocolates que tem aroma natural e artificial. E aí você não entende por que você não consegue comer só um. Tá? E é exatamente este o motivo, tá? Esses aromas naturais e artificiais, eles são... Então, na natureza, a gente não tem sabores parecidos com isso, tá? Naturalmente. E aí, este é o problema. Porque aí você fica agora querendo comer em excesso os alimentos que têm aroma natural e artificial. Aí tem uma pergunta aqui. Tudo que é industrializado tem aroma artificial? Não, tá? Mas eu vou te falar que está cada vez mais raro encontrar alimentos que não tenham aroma natural ou artificial, tá? Mesmo os industrializados saudáveis. Então, na hora que eu começar a falar aqui pra vocês o que tem de aroma natural e artificial, vocês vão ficar chocados, porque é muito importante você ler o rótulo. Então, agora que você já sabe o que é o aroma natural e artificial, é muito importante você passar a ler o rótulo para identificar onde que tem aroma natural artificial, porque graças a Deus, né, a indústria ainda é obrigada a colocar ali no rótulo se tem aroma natural ou artificial. Porém, eles não são obrigados a declarar o que vai nesses aromas naturais e artificiais. Eles não são. Então, muitas vezes você come algo... Então, eu já comi alimentos com aroma natural artificial e que eu não me senti bem. E eu já li, né, sobre pessoas, médicos e tudo mais que estudam sobre isso, falando sobre ter se sentido mal depois de tomar uma água com gás que tem aroma natural. E aí, quando ela foi ver, ela foi investigar. Eu até tenho um conteúdo sobre isso aqui da doutora Kate Shanahan, que é uma americana bioquímica que estuda sobre isso. E ela falou ali, né, que ela encontrou nessa empresa, né, que coloca aroma natural na água, naquela água Le Croix, eu não sei como pronuncia, né, é em francês essa água. Tem lá o nome da marca, né? E tem lá nos Estados Unidos. E quando ela foi ver, a empresa tinha sido processada porque ali tinham vários outros aditivos químicos que não eram só os que deveriam ser contidos em aroma natural. Ela foi encontrado, por exemplo, pesticida de barata neste aroma, tá? E a empresa estava sendo processada por isso. Então, vejam qual é a preocupação de a gente consumir em excesso esses aromas naturais e artificiais. Você não tem a mínima ideia do que tem ali. Simples assim, tá? E os órgãos, eles, mesmo o FDA nos Estados Unidos, né, que seria o equivalente da nossa Anvisa aqui no Brasil, e mesmo a Anvisa aqui, eles simplesmente, contanto que você, né, a pessoa declara como aroma natural e artificial e tudo mais, eles não precisam declarar o que tem nesses químicos. Então, a vida da indústria alimentícia, gente, é muito fácil para deixar as pessoas cada vez mais viciadas nesses alimentos e doentes, né? Porque é isso que acontece. E porque acaba gerando esse efeito rebote, né? Então você acaba comendo em excesso esses alimentos que você se sente aprisionada por eles. Nossa, eu não consigo não comer isso, não consigo parar de comer, não consigo comer pouco desse alimento. Então este é um dos intuitos do uso do aroma natural artificial, deixar você viciado. Tá? E os próprios fabricantes de aroma natural artificial falam isso claramente. Eles não falam te deixar viciado, mas eles falam que sim. A ideia é manter o aroma durar pouco na sua boca, o sabor daquele alimento que tem aroma natural ou artificial durar por pouco tempo na sua boca, para você ir lá e repetir a quantidade e a dose, né? Para você continuar comendo. Então é o que eu falo até num outro conteúdo aqui. Quando eles falam que é impossível comer um só, acredite, eles estão falando a verdade, tá? Porque os aromas naturais e artificiais são feitos especificamente para isso,
tá? Além de ser mais barato para a indústria alimentícia, então veja só, ao invés de colocar o alimento, né, uma coisa saudável, menos processada e mais cara, não, eles colocam aroma natural artificial porque é muito mais barato para eles. Número 2, fidelizar você como agora consumidor deste produto, ou seja, né, leia-se, também conhecido como te viciar no produto deles. Número 3, eles também usam o aroma natural artificial para esconder, por exemplo, sabores desagradáveis de um alimento. Então, por exemplo, suco de laranja é uma coisa, né? Então, a laranja, por exemplo, suco de laranja é uma coisa que passa por pasteurização. E aí, ali naquele processo, então pensa, na sua casa, quando você faz um suco de laranja, se você espremer ali a laranja fresquinha, deixar na sua geladeira por 3 dias, 4 dias, quando você for tomar esse suco, ele já vai estar completamente bem amargo, assim, ele já vai estar até meio rançoso, ele não vai estar gostoso, né? Suco de laranja e suco de frutas, de forma geral, é uma coisa gostosa para você tomar na hora. Logo depois, aquele suco já começa a oxidar, ele já começa a ficar rançoso, né? E aí o gosto não é mais a mesma coisa. Então, por exemplo, no suco de laranja, o suco de laranja industrializado, ele passa por um processo de pasteurização e nesse processo, né, ali o gosto do suco de laranja, a laranja vai ficar ruim, vai ficar rançoso. E aí eles usam aroma natural e artificial nesses sucos para justamente deixar esse suco agora com gosto de bem fresquinho, bem gostoso, bem agradável, tá? Então, para esconder basicamente gosto de comida velha nos alimentos, tá? Então, isso vocês precisam ter em mente. Os aromas são usados para isso também, para disfarçar sabores que naturalmente não existiriam mais naquele produto, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá? Eu vou falar com relação ao que tem e o que não tem aroma natural artificial, mas a indústria, gente, está cada vez mais difícil. Então eu, como nutricionista, e porque eu pesquiso e aonde que eu cheguei nesse assunto? Como é que eu achei, né? Porque eu comecei a perceber que ninguém fala de aroma natural e artificial. Eu não vejo um nutricionista, eu não vejo um médico, eu não vejo ninguém falando sobre isso, tá? Quando você vai pesquisar sobre esse tema, tem pouquíssimas coisas sobre o tema. Claro que não tem nenhum estudo clínico randomizado provando que os produtos viciam, que aroma natural e artificial vicia. Por quê? Porque não tem nenhum interesse em se fazer um estudo desse. Tá? Agora, quando o próprio fabricante te fala que ele faz um produto para o sabor durar pouco na sua boca e você consumir novamente, o que você acha? Né? Você acha que você precisa de um estudo clínico randomizado para te falar que aroma natural artificial pode sim, em algumas pessoas, conduzir ao vício naquele produto, tá? Então, é isso que precisa ficar muito claro. Tá bom? Vamos falar então como pesquisadora deste assunto, então foi justamente por isso, e aí quando eu li este livro, O Efeito Dorito, eu percebi que eu estava ali querendo descobrir do que se tratava esses aromas naturais e artificiais, e aí eu fui pesquisar a fundo e também acabei fazendo minha monografia da faculdade sobre isso, tá? Eu queria entender, porque como eu trabalho muito na questão de mudança de comportamento, eu queria entender, será que é só porque a pessoa não tem força de vontade? Será que é só porque a pessoa não tem disciplina? Então, eu tive que desmistificar isso muito comigo e hoje no meu trabalho com os meus clientes. Eu tenho que desmistificar isso. Falo, olha, existem processos fisiológicos, bioquímicos acontecendo no seu corpo, que você agora está achando que você não consegue comer só 3 bolachinhas porque você não tem força de vontade, mas na verdade é que esses produtos são gastados, a indústria gasta milhões, se não bilhões, para criar produtos engenhosamente feitos para te viciar. Então, eu tenho que falar isso para a pessoa porque é o que eu falei já em outros conteúdos meus. Você precisa trabalhar, quando você está trabalhando o seu emagrecimento definitivo, você precisa trabalhar a parte fisiológica e a parte mental. São as duas coisas que andam juntas o tempo todo. Não dá para você usar só trabalhar a parte mental. Ah, agora a pessoa, né, não tem disciplina e tudo mais. Não, eu preciso entender o que fisiologicamente está acontecendo nessa pessoa. E aí aqui vale lembrar
que algumas pessoas... Ah, Elaina, mas por que a minha amiga consegue comer só 2 bolachas e eu toda vez como o pacote inteiro? Eu não consigo comer o pacote inteiro. Porque as pessoas são diferentes e elas respondem a esses estímulos de formas diferentes. Então, você não pode ficar se comparando ao outro. Você tem que entender, você tem que se conhecer, tá? Se conhecer. Então, se você sabe que toda vez que você abre um pacote de bolacha, esse pacote de bolacha vai deixar de existir em poucos minutos, então você sabe que pra você o consumo daquilo ali é muito viciante. Pode te levar a um vício, pode te levar a uma compulsão no futuro. Não importa que o seu marido, sua esposa, seu parceiro e tudo mais consiga comer só 2 e largar o pacote ali do lado. As pessoas são diferentes, elas têm genéticas diferentes para vício, tá? E questões fisiológicas de compulsão e etc. Então existe um fator genético, tá? Mas elas também respondem de forma diferente. Então, por exemplo, para mim, não adianta nada eu ficar brigando com isso se eu sei que toda vez eu vou exagerar em certos alimentos. Então a melhor coisa é você reconhecer e fazer algo a respeito disso, tá? Então vamos lá. Será que todo alimento industrializado tem aroma natural ou artificial? Não. Então você precisa ler o rótulo, tá? E sim, você pode sempre dar preferência para os alimentos que não têm aroma natural e artificial. Mas eu vou te falar, como nutricionista e pessoa que se preocupa com isso, que se importa com isso, eu leio o rótulo de tudo que eu compro, até para poder também indicar para os meus pacientes. E eu simplesmente, está cada vez mais difícil de achar produtos industrializados aí do mundo fit, tá? Sem aroma natural e artificial. Tá? Todos os colágenos com saborzinho de não sei o que vocês tomam, tá? Colágeno em pó, whey protein, proteína vegana, todas essas que tem sabor, gente. Olha, eu ainda não achei uma com sabor que não tem aroma natural ou artificial, tá? Não tem, simplesmente assim. Chiclete, alguém mencionou aqui, com chiclete também é assim? Sim. Todos esses chicletes sem açúcar que você come, tá? Todos eles têm aroma natural ou artificial, a maioria artificial, tá? Só ler lá no rótulo. Outras coisas, água com gás, tem uma água com gás aí com sabor, é água com gás e aroma natural e artificial, tá? Outros produtos, chás, quando você vai comprar chá, aqueles blends super gostosos, eu vi marcas aí, marcas grandes como a Mate Leão, por exemplo, reformulando, né, os chás, agora fazendo aqueles blends super saborosos e etc. E esses chás simplesmente têm aroma natural e artificial, é só ler lá, tá bom? Tá no rótulo. Outros blends de chás famosos, caros aí que vocês veem por aí, tá? Todos eles têm, a maioria tem aroma natural e artificial. Tem uma marca de chá grande, que é aquela Desinchá, tá? Essa Desinchá, o que eu acho legal ainda deles é que eles têm blends sem aroma natural. Então, eles têm ainda alguns blends muito interessantes que não contêm aroma natural e nem artificial, tá? Mas eles têm sim alguns blends que têm aroma natural e artificial. Então, vale a pena ler os ingredientes antes de comprar. É o que eu faço. E aí, gente, vocês vão ver, quando vocês façam o teste, comprem um chá com aroma natural e tomem depois um chá, esses blends aí, que não tem aroma natural nem artificial. Vocês vão ver a diferença do sabor, gente. A diferença é gritante. É claro que o chá que tem aroma natural e artificial é muito mais gostoso. Você vai achar muito mais saboroso. Mas se você deseja, se você tem tendência a ter vício em comida, se você tem compulsão alimentar, se você se pega de tempos em tempos, com uma certa frequência inclusive, exagerando nos alimentos, exagerando em certos alimentos, mesmo industrializados ou não, você precisa considerar que aroma natural e artificial é um gatilho para você. Então isso vai impactar demais no seu emagrecimento. Então eu sei que aroma natural e artificial é um gatilho para mim, porque aquilo muda as minhas papilas gustativas e muda as suas também, dependendo da frequência com que você consome aroma natural e artificial.
E aí você agora fica com muito mais vontade de comer alimentos fora de hora, inclusive. E aí isso impacta no seu emagrecimento. Porque você vai continuar exagerando nas quantidades, fica muito difícil. Então, por exemplo, hoje eu não vou falar que eu não consumo nenhum alimento que tem aroma natural, que eu acho que o último que eu tô consumindo ainda aqui é o suco de cranberry, porque infelizmente não existe nenhuma marca de suco de cranberry que não tenha aroma natural ou artificial. Tá? Então o suco de cranberry que eu consumo tem aroma natural e é o único produto com aroma natural que eu consumo hoje. Eu eliminei todos os produtos que têm aroma natural da minha vida, tá? Mesmo os considerados saudáveis. Então, proteínas veganas que têm aroma natural eu não consumo mais. Chicletes, o chiclete eu consumo de vez em quando, tá? Mas eu evito, porque eu sei que eu tô fazendo já a limpa pra parar realmente, porque a minha intenção é zerar com aroma natural e artificial, porque eu sei que isso me deixa com muito menos vontade de comer. E aí, por que tantas pessoas não conseguem comer comida saudável? Elas não conseguem gostar de comida saudável. Porque o cérebro delas, se o tempo inteiro elas estão comendo comida processada, comida de pacotinho, e considerando que a maioria desses alimentos, desses pacotinhos, tem esses realçadores de sabor, que são os aromas naturais e artificiais, o que eles são? Realçadores de sabor. Então, você muda as suas papilas gustativas e agora um brócolis para competir com um desses pacotinhos é difícil, né? Você não vai sentir realmente gosto de nada, você não consegue gostar de uma abobrinha, por exemplo. Você não consegue gostar de comida de verdade mais, porque você vai achar que tudo não tem gosto de nada, dessas comidas naturais. E aí, por quê? Porque sua papila gustativa já mudou tanto, já se acostumou tanto com esses estímulos, né, de excesso de sabor, de aroma que não existe na natureza, que agora fica muito difícil para você gostar de comida saudável. Então, por exemplo, nem o chá tá livre dos aromas, mas sim, ainda é possível achar alguns chás, principalmente aqueles de um único ingrediente. Então, chá de camomila, chá de erva doce, chá de mate-leão. Então, esses com um único ingrediente ainda é fácil de achar, sem aroma natural e artificial, mas sempre leia o rótulo, tá? Nunca duvide da indústria. E os blends ainda você tem que procurar muito para conseguir achar hoje blends de chás sem aroma natural ou artificial, tá? Chocolate nem se fala. Então, chocolate, mesmo 70%, mesmo esses amargos, tem muitas marcas hoje que ao invés de colocar a baunilha, que é mais cara, mais saudável para você, eles vão colocar o aroma natural ou artificial. Chicletes, esses chicletes todos têm aroma natural artificial. Vou focar em mais alimentos considerados saudáveis, tá? Os industrializados saudáveis. E claro, você pode considerar aí que basicamente todos os alimentos, quase todos os alimentos, aqueles ultraprocessados e processados que não são saudáveis, têm aroma natural artificial, tá? Então ali eles estão no paraíso para viciar uma pessoa em um produto, que é encher de açúcar, encher de gordura, muitas vezes sal também, farinha e colocar aroma natural artificial. Mas nos produtos saudáveis, então por exemplo, whey protein. Então, whey protein, existem marcas, né, que a composição é muito boa, mas quando você vai ver lá, não é adoçado com baunilha. Quer dizer, não tem um sabor, um aroma de baunilha mesmo, da baunilha. Eles colocam aroma natural de baunilha, ou aroma natural ou aroma artificial de baunilha, tá? Então, whey protein, proteína vegana, os colágenos, todos esses colágenos aí que vocês veem, colágeno de frutas vermelhas, né, colágeno não sei do que. Então, gente, a ideia, por exemplo, eu mesma só consumo coisas, eu compro tudo sem sabor. Simples assim, porque é a única forma de eu conseguir consumir as proteínas que eu gosto. Então, tem algumas proteínas ainda que não tem aroma, mas eu só consigo comprar lá fora, tá? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não acho assim nenhuma que eu goste, que eu possa consumir, porque eu não posso consumir whey protein. Então, eu acabo ficando nas proteínas de bife, tá? E aí a proteína de bife que eu compro lá fora, ela não tem aroma natural artificial, ela usa baunilha, ela usa fava de baunilha, tá? Mas é muito difícil de achar, é cada vez mais difícil. E aí aqui no Brasil também. Que mais? Deixa eu pensar aqui mais outros alimentos considerados saudáveis que têm aroma natural e artificial. Então eu já falei dos chocolates amargos, né? Que mais? Balas sem açúcar também tem aroma natural e artificial. Mas queria lembrar de umas outras coisas aqui. Queria saber se alguém tem alguma pergunta.
Por exemplo, se vocês entram numa loja de produto natural e artificial, gente, quase tudo lá tem aroma. Numa loja de produtos naturais, quase tudo ali industrializado vai ter aroma natural e artificial, tá? Aqui ela falando que ficou desapontada com os chás. Então, o que eu queria finalizar aqui, tá? Então eu queria deixar que assim, a indústria, ela tem ouvidos, tá bom? Ó, alguém falou aqui da Coca Zero, visto certo. Exatamente, Coca. Ó, a Coca-Cola, gente, olha como que o aroma natural e artificial te faz comer. Que é o sabor que te faz comer muitas vezes, e não necessariamente o fato de ter açúcar ou farinha, por exemplo, num alimento, tá? Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que esse autor ele aborda bastante no livro, porque ele fala assim, será mesmo que o problema das coisas é o excesso de açúcar ou de farinha? E claro que os excessos para algumas pessoas de açúcar e farinha são gatilhos enormes para continuar comendo bastante, mas ele vai falar muito da Coca-Cola, porque ele vai falar assim, gente, se você pensar a Coca-Cola, ela é basicamente água com gás e açúcar. Você comeria água com gás e açúcar? Você tomaria isso, água com gás e açúcar? Água com gás e açúcar ninguém quer tomar. Agora, quando eu coloco um sabor único, exclusivo, e a gente sabe que o sabor, né, o aroma natural ou artificial da Coca-Cola é guardado a 7 chaves, né? Ninguém sabe a fórmula. Por que será? E ainda você coloca cafeína, que para alguns, né, cria também aquela sensação de preciso, né? A cafeína, ela tem um efeito ali de codependência para algumas pessoas. Então você põe cafeína e aroma natural ou artificial, uma fórmula exclusiva ali feita para realmente você querer mais, né? Então é o blend perfeito para fazer você ficar viciado em Coca-Cola, com certeza. Né? Então, o que a gente precisa entender? Que no final do dia, a indústria alimentícia, ela vai fazer de tudo para te viciar e te fidelizar nos produtos deles, tá? Porque eles estão nesse business para fazer dinheiro, muito dinheiro, bilhões, tá bom? E muitas vezes às custas da sua obesidade, da sua saúde de forma geral, tá? Da sua e da sua família. Porque você fica viciado nesses produtos. Então, gente, mas o que vocês precisam saber? Que todos vocês, cada um de nós temos poder de escolha e nós podemos votar com o nosso dinheiro, investir com o nosso poder de escolha naquilo que a gente quer ver nas prateleiras, daquilo que a gente quer ver como ingrediente nos produtos que a gente compra. Porque a indústria, ela tem ouvidos. No minuto em que saiu, que popularizou, que não era mais para comer nada com glúten, que glúten era ruim e não sei o que a indústria fez, criou um monte de produtos sem glúten. Porque a indústria não está preocupada com a sua saúde. Ela quer ganhar dinheiro. Então, se agora é coisa sem glúten que vai vender, ótimo. Então, vamos produzir tudo sem glúten. No dia que as pessoas... Então, o primeiro passo é conscientizar as pessoas de que produtos com aroma natural e artificial podem te gerar um vício naquele produto. E é por isso que você sempre exagera. Primeira coisa é você ter essa consciência. Segunda coisa é falar, ok, eu não vou mais investir o meu dinheiro nesta empresa. Eu não vou comprar mais produtos que tenham aroma natural e artificial. Que é exatamente o que eu tento fazer. É o que eu faço aqui, vamos dizer, em 99,9. Como eu falei, o único produto que eu consumo ainda é o suco de cranberry, porque eu faço umas bebidas específicas que usa esse suco, e o suco de cranberry não tem nenhum ainda sem aroma natural artificial. Estou procurando desesperadamente, se alguém achar por aí qualquer dia, me conta aqui, tá? Mas não tem. E aí, eu simplesmente não compro proteína que tem aroma natural artificial. Eu não compro chás que tem aroma natural e artificial. Tem um chá maravilhoso que eu amo, gente, só que ele tem aroma natural e eu não compro. Por quê? Porque eu tenho muita tendência a ter vício em comida. Eu não quero mudar as minhas papilas gustativas para ficar sempre com vontade de comer. Então, porque eu me conheço e porque eu sei e eu não quero ficar viciada em nenhum alimento, eu não quero perder o prazer de comer comida saudável. Então, eu faço a escolha de não comprar nada que tenha aroma natural artificial, ou minimamente. O que você pode também, não é que você não precisa comprar nunca, mas você pode reduzir drasticamente.
A partir do momento em que você para de investir seu dinheiro em produtos que têm aroma natural artificial, a indústria vai ouvir. Se todos nós fizéssemos isso, a indústria iria ouvir. E o que eles iam fazer? Talvez eles iam voltar a colocar baunilha mesmo. Porque eles iam ver que não tá vendendo. Produto que tem aroma natural artificial não vende. Então, por quê? Porque as pessoas já sabem o que é e elas não querem comprar e não vão pagar. Ótimo, então vamos ter que voltar a colocar o ingrediente natural mesmo. Tá? Então, saiba que você tem poder de escolha. Tá? Todos nós temos poder de poder investir nessas indústrias ou não, com o nosso poder de escolha e com o nosso dinheiro. Toda vez que eu invisto meu dinheiro, compro algum alimento que é feito para me viciar, eu estou investindo nessa empresa. Tá? Então todos vocês podem começar a se ver como investidores. Tá? Todos nós somos investidores e a gente investe nas coisas com o nosso dinheiro, com aquilo que a gente compra. Tá bom? Então, espero que essa live tenha sido esclarecedora com relação aos aromas naturais e artificiais, tá? Eles estão aí em muitos produtos naturais. Lembrei de um aqui agora, do azeite de oliva trufado. Gente, azeite de oliva extra virgem trufado. Eu amo azeite de trufa. Gente, de verdade, eu adoro azeite de trufa. E até os azeites de trufa italianos são todos com aroma natural de trufa, tá? Então, enfim, não é por causa disso que eu nunca mais vou comer azeite de trufa. Eu gosto do azeite de trufa e tudo mais, de vez em quando eu vou comer. Mas a maioria dos produtos que eu comprar, eu ainda vou continuar escolhendo não comprar com aroma natural. Tá bom? Danones, esses iogurtes que vocês compram, esses whey pros aí da vida, esses cafés aí prontos de pozinho, aditivado, que é super coffee, não sei do que. Gente, tudo isso tem aroma natural e artificial. Todos eles, tá? Você vai numa loja online de suplemento, de produtos naturais, barrinhas de proteína, barrinhas de não sei do que, todas com aroma natural artificial. Tá? Então aí você acha que você está comendo alguma coisa ali e aí você não entende por que você no final do dia tá sempre com vontade de comer. Fala, nossa, eu já tirei o açúcar da minha dieta, tirei a farinha, só tô comendo minhas coisinhas fit e ainda acabo exagerando em algumas coisas porque eu tô sempre com vontade de comer e acabo exagerando. Porque você provavelmente está consumindo muita coisa com aroma natural artificial, que de novo, né, lembrando, não são aromas naturais para o seu cérebro, para o seu organismo. Na natureza não tem nada excessivamente saboroso como esses aromas naturais e artificiais, como os produtos que têm esses aromas naturais e artificiais. Pensa na comida natural, no alimento natural mais maravilhoso que você ama, mais gostoso, pensa nele. Agora se pergunta se ele tem um sabor tão maravilhoso quanto sei lá, aí pensa no seu produto industrializado preferido. Um pacote de cookies, um pacote de bolacha, um salgadinho, uma Coca-Cola, para quem gosta muito de Coca-Cola, né? Não tem, não se compara. Né? O nosso organismo ele não evoluiu, ele não foi feito nem para consumir essas coisas. E aí é exatamente este o ponto desse autor, né? Ele fala que esses alimentos ele acaba viciando as pessoas, né? E aí por isso que as pessoas comem em excesso, mas porque a gente tá muito, né? Fugiu da nossa origem, que é simplesmente comer, na maioria do tempo, alimentos saudáveis in natura ou minimamente processados. E ter paladar para eles, gostar deles, achá-los saborosos. Tá bom? Então, espero que essa live tenha sido muito útil para vocês. Leiam os rótulos das coisas que vocês compram, observem os padrões de vocês, tá? Observem como que anda a sua vontade de comer, como que tá, se você se pega sempre exagerando em alguns alimentos, tá bom? E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Compartilhem essa live com quem precisa saber dessas informações também, tá? Porque muitas pessoas, a gente não tem a mínima ideia disso, tá? Muitos profissionais da área de saúde não têm a mínima ideia do que se trata um aroma natural e artificial.